Olá, meu nome é Vitória Palmeira, sou acadêmica de medicina da Universidade Federal de Minas Gerais e hoje apresentarei o caso clínico orientado, Síndrome da cauda equina por hérnia discal extrusa centrolateral, uma emergência neurocirúrgica, redigido por mim e minhas colegas, Larissa Braga Costa e Catarina Lanza, sob orientação do professor Aloysio Arantes. Essa apresentação será dividida em 4 etapas, sendo a primeira uma breve introdução sobre o que é síndrome da cauda equina, em seguida trarei o relato de caso, a discussão e a conclusão do caso. Bom, a síndrome da cauda equina compreende a disfunção assimétrica de múltiplas raízes lombares e sacrais no canal espinhal, geralmente por compressão da cauda equina. É uma condição rara, com incidência que varia de 1 para 33 mil a 1 para 100 mil casos, sendo a hérnia discal uma das principais causas, seguida por outras etiologias degenerativas da coluna vertebral, ou ainda traumas, infecções e neoplasias. O nosso caso diz respeito a uma paciente do sexo feminino, de 24 anos, que compareceu ao pronto-socorro com queixa de retenção urinária 12 horas, anestesia em cela e hipoestasia na região posterior da perna e lateral do pé, bilateralmente, mais pronunciada à esquerda. Refere dor contínua em queimação na região do dermatomo L5 à esquerda há 2 meses, com acometimento progressivo do membro contralateral em mesma topografia. Ao exame, a paciente apresentou o sinal de LASEG positivo, ou seja, dor na parte posterior da perna quando ela é estendida sob a bacia, o que denota uma compressão do nervo ciático. Também apresentou hiporreflexia patelar, um sinal chamado de Westphal, que mostra um acometimento medular do neurônio motor inferior. E, por fim, apresentou o sinal de Aquileu ausente bilateralmente, ou seja, seus pés não se moviam em direção às suas superfícies dorsais. Todos os achados citados no exame físico foram positivos bilateralmente, mas mais pronunciados à esquerda. Diante do quadro clínico mostrado, a paciente foi submetida a uma ressonância magnética da coluna vertebral lombar em T2 FET7. Pelo corte sagital, podemos ver o canal vertebral, referido através da linha amarela, e a presença de herniação do disco intervertebral L4-L5, ocupando o canal vertebral, evidenciado pelo círculo vermelho. Nessa mesma ressonância, mas pelos cortes axiais na altura do corpo vertebral de L4-L5, percebemos a presença de hérnia extrusa centrolateral, com migração caudal no canal vertebral, mais pronunciada à esquerda, comprimindo a raiz descendente de L5 deste lado. Diante dos sintomas de radiculopatia L4 e L5, da lesão mostrada pela ressonância magnética, a paciente foi submetida à microdissectomia lombar com retração das raízes nervosas e exérese da porção herniada. No pós-operatório tardio dessa paciente, notamos perda motora maior no gastrocnêmio e parestesia maior na região maleolar e lateral do pé. Uma vez apresentado o caso, nós vamos tentar entender um pouco mais de todo o raciocínio por trás do seu manejo clínico e cirúrgico. O diagnóstico da cauda equina, então, foi feito nesta paciente, pois ela apresentava disfunção em todos os domínios sugestivos da síndrome, que são anestesia em cela, déficit motor significativo em múltiplos dermátomos, dor lombar e ciatalgia, disfunção sexual e disfunção esfincteriana, que é evidenciada por incontinência fecal urinária, diminuição do tônus do esfíncter anal e retenção urinária. Cada um desses achados tem uma sensibilidade específica para a síndrome da cauda equina, dos quais salientamos a diminuição do tônus do esfíncter anal, com uma presença de até 80% dos casos, a retenção urinária, um achado com sensibilidade de até 90% para a síndrome da cauda equina, e anestesia em célula, ou seja, a perda da sensibilidade nas nádegas, na área genital, na bexiga, no períneo, no ânus e na parte posterior superior das coxas, pois esse é um déficit sensorial mais importante na síndrome da cauda equina e tem sensibilidade de 75%. No entanto, mesmo diante de sintomas clínicos muito relevantes e indicativos de radiculopatia, é necessário propedêutico complementar por imagem, idealmente ressonância magnética, como foi feito. A localização da hérnia pode ser presumida por bom exame neurológico e, como mostrado na tabela, já indica a topografia da lesão, sendo a da nossa paciente entre L4 e L5.
o que realmente foi confirmado pelo exame de imagem mostrando a compressão das raízes lombares, o que fechou o diagnóstico de síndrome da cauda equina. Essa entidade ocorre quando as raízes nervosas na extremidade caudal da medula, vistas nessa imagem, são comprimidas ou danificadas, interrompendo as vias motoras e sensoriais dos membros inferiores e da bexiga. A síndrome da cauda equina não é uma síndrome medular, entretanto, mimetiza a síndrome do cone medular, causando sintomas semelhantes. Como dito anteriormente, ela resulta, mais comumente, de hérnia de disco na parte lombar da coluna vertebral. Outras causas incluem anomalias neurológicas congênitas, por exemplo, espinha bífida, infecção medular, abscesso epidural espinal, tumor medular, trauma raquimedular, estenose espinhal, malformação arteriovenosa e complicações pós-cirúrgicas da coluna vertebral. Muitas dessas doenças causam edema, que contribui para a compressão dos nervos. Essa síndrome pode ainda ser classificada de acordo com sua evolução, em grau 1, quando o início dos sintomas for súbito, em grau 2, quando o paciente tiver história anterior de dores nas costas e ciáticas recorrentes e apenas o último episódio tenha sido combinado com síndrome da cauda equina, e grau 3, quando a apresentação de dor nas costas e ciatalgia bilateralmente for posterior à síndrome da cauda equina. A paciente, no caso, era classificada em grau 2, o que expressa um melhor prognóstico quando comparado ao grau 1. A síndrome ainda é uma emergência cirúrgica. Uma vez diagnosticada a sua etiologia, a reversão do quadro deve ser o mais rápido possível para evitar a progressão do dano neurológico, consequentemente dar melhor prognóstico à paciente. No nosso caso, a paciente fez cirurgia em menos de 24 horas após o aparecimento do seu primeiro sintoma agudo. A cirurgia pode ser abordada por duas vias: intradiscal ou transcanal, tendo cada uma delas técnicas diferentes. A abordagem intradiscal pode ser feita por dissectomia intradiscal endoscópica percutânea, dissectomia intradiscal percutânea automatizada, terapia endotérmica intradiscal, descompressão de disco a laser. Já a abordagem transcanal pode ser feita por microdissectomia total ou parcial, sequestrectomia ou dissectomia total ou parcial aberta. Neste caso, foi escolhida a microdissectomia por se tratar do padrão ouro para a dissecção da hérnia. A abordagem intradiscal não foi feita porque ela é muito controversa na literatura. Embora tenha as vantagens de não gerar cicatriz epidural e garantir uma incisão muito pequena, elas não atuam diretamente na hérnia de disco e são contraindicadas para pacientes com déficits neurológicos severos. Elas precisam de grandes evidências científicas para poderem se tornar padrão. Assim, foi escolhido o método considerado padrão ouro, que é o de microdissectomia lombar. Para a paciente em questão, a dissecção foi apenas parcial, porque não houve necessidade da retirada de todo o disco e não foi necessário fazer artrodese, porque não houve listese, ou seja, escorregamento de um corpo vertebral sobre o outro. O eixo da coluna estava verdadeiramente estável. Explicando um pouquinho melhor o procedimento de microdissectomia lombar parcial, temos que o paciente é colocado em posição prona, sob anestesia geral. O cirurgião faz uma incisão de cerca de 3 a 5 centímetros na pele, na altura da hérnia, com auxílio de microscópio ou lupa e iluminação individual. Ele afasta o tecido muscular do osso, o que será mantido com os afastadores. Em alguns casos, pequenas porções de ossos e ligamentos podem ser removidas para que o cirurgião possa visualizar e, em seguida, obter acesso ao disco sem danificar o tecido nervoso. Isso é chamado de laminectomia ou laminotomia, dependendo do quanto de osso for removido. Uma vez que o cirurgião tenha acesso ao canal vertebral e consiga identificar a hérnia, o pedaço do disco protuso é retirado e os nervos deixam de estar comprimidos. Nenhum material é usado para substituir o tecido do disco que foi removido, mas a incisão é fechada com suturas e o paciente é levado para a sala de recuperação. As complicações mais comuns desse tipo de procedimento incluem a infecção superficial ou profunda da ferida cirúrgica, a durotomia incidental, em até 17% dos casos,
o aumento do déficit motor em até 8% dos casos, a recorrência da herniação em até 4% dos pacientes após 10 anos do procedimento e a retenção urinária transitória pós-cirúrgica. A paciente do caso experimentou uma piora transitória do déficit motor no pós-operatório. A assistência pós-operatória multiprofissional e o acompanhamento longitudinal desses pacientes é essencial para a recuperação dos déficits neurológicos e para a prevenção de recorrências. A fisioterapia de coluna vertebral sistematizada favorece o fortalecimento da musculatura paravertebral e dos membros inferiores. A fisioterapia pélvica é capaz de realizar o treinamento esfincteriano e favorece o retorno da função sexual. O acompanhamento urológico visa monitorar a função vesical, orientar a cateterização quando necessária e avaliar periodicamente rins e vias urinárias para intervenção adequada no caso de dissinergia vésico-uretral, bexiga neurogênica e ou refluxo vésico-ureteral. A neurologia clínica deve fazer o acompanhamento periódico desses pacientes, podendo indicar drogas para dor e ou parestesia neuropática, e a realização de eletromiografia para avaliar denervação e inervação nos territórios musculares afetados. A paciente do caso interrompeu a cateterização vesical por volume residual pós-miccional desprezível no segundo mês do pós-operatório. Iniciou duloxetina 60 mg uma vez ao dia por indicação da neurologia clínica por razão de parestesia na região lateral do pé à esquerda. A paciente não referiu dor lombar ou ciatalgia, mesmo no pós-operatório imediato. Então é isso. Esperamos que tenham gostado do caso. Selecionamos ele em específico porque acreditamos que é bom para ilustrar o paciente crítico no contexto da neurocirurgia. A paciente do relato poderia ter perdido todas as funções citadas caso não tivesse sido rapidamente diagnosticado e tratado. Por isso, acreditamos na importância deste congresso e dessas apresentações. Aqui estão as nossas referências, elas podem ser acessadas por meio deste QR Code. Muito obrigada pela atenção, agradeço minhas colegas, nosso orientador e a nossa paciente, que concordou em ceder o caso para o estudo. Qualquer dúvida ou comentário, estou disponível no e-mail projetado.